Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite! A paz do Senhor. Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, mais uma quarta-feira aí, que nós estamos juntos para adorar o Senhor no nosso culto online. Estamos aí há 4 anos, sei lá, 5 anos. O tempo está voando, juntos aí toda quarta, para receber da presença de Deus, receber uma palavra de ensino, né? Sermos visitados pela Shekinah do Senhor. Então, pense em alguém aí que você pensa que deveria sentir da presença do Pai, receber uma resposta do Senhor. Pensa nessa pessoa aí, fecha teu olho. Eu declaro que o Espírito Santo te dá uma pessoa agora, através de visão ou palavra de conhecimento. Alguém que deveria estar no culto com a gente. O Senhor vai te dar agora essa pessoa. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, mostra. Mostra para suas filhas, seus filhos, quem deve estar no culto hoje. Amém. Veio um pensamento, veio uma visão, o nome de uma pessoa. Envia agora o link para essa pessoa. Envia para uma pessoa. Porque Deus vai falar com ela. Aleluia. Vou dar aí um minutinho para vocês fazerem isso. Sharabadarabalarabashe. Yokondore blabasure. Aleluia. Mandou o link, amém. Glória a Deus. Quem está aí numa posição em que pode abrir a câmera, abre a câmera como se estivéssemos de fato na igreja, né? Se estivéssemos reunidos aí, se posiciona. Porque se você ficar aí largada de qualquer jeito, perna para cima, camisola, daqui a pouco você está dormindo, minha irmã. Daqui a pouco você foi com Deus, Deus falou, você não ouviu nada. Agora, se você não pode, amém. Pode ficar só escutando. Graças a Deus. Você acredita que o Senhor pode falar com você assim como Ele fala num culto presencial, assim como Ele fala numa conferência? O Senhor pode falar com você num culto online. Você fecha teu olho, respira bem fundo. Diga assim, Espírito Santo, eu sei que você pode me visitar agora. Eu sei que o seu toque pode me visitar nessa noite. Espírito Santo, eu quero ser tocada, eu quero ser tocada. Eu quero sentir a movimentação espiritual que vem de ti. Toca a minha alma agora. E estremece o meu ser. Toca no meu físico. Peça para ele. Porque quando o Espírito Santo começa a tocar o nosso físico, ele transparece essa presença. O Espírito Santo toca no seu íntimo, no seu espírito, na tua alma, mas o teu corpo físico sente. Você que já ora em línguas, você pode começar a orar em línguas agora.
Pastora, mas eu ainda não estou sentindo nada. Ainda. Mas se você começar a dar lugar para o Espírito, se você começar a orar na carne mesmo, em línguas, logo você está orando em espírito, logo você já está atravessando as dimensões espirituais. Então vamos, eu te convido para começar na carne mesmo. Vamos lá. Shantarabadarakaramandarabasore. Erecalabasore andalabashe. Rechondalambaria serecandarabashe. Ripla babadaramantio reblabaxerecanda labaxereandarabashe. Oh Espírito Santo, Tu és santo, Senhor. Os teus anjos cantam que Tu és santo. Santo, santo, santo. Ora la 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 vai ser. Rabadarababasoia. Tiandaracaya sete rabadaralarabasoia. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Levanta sua mão onde você está e começa a dizer que Ele é santo, que Ele é santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Bendito, maravilhoso, poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, santo. Pastora, como que eu faço para entrar em espírito? Não abra o teu olho. Você precisa se concentrar. Se concentra no Senhor. Se vier problema, se vier pensamentos, não importa o que vier, você não vai pensar em nada, você vai pensar em Deus. Quando eu me concentro em Deus, eu acesso a presença dele. Já é assim há muitos anos. Eu me concentro nele, então logo a minha mão se enche de unção, logo vem a presença gostosa do Espírito Santo, a vontade de chorar. E pode ser que o Senhor abra a sua visão espiritual. Então se concentra nele. Começa a exaltar o nome do Senhor. Essa é a adoração em espírito e em verdade que o Senhor procura. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que se concentram no Senhor e começam a bendizê-lo. Santo é o teu nome, Senhor. Santo és tu. Pai, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Paizinho, a sua bondade excede o meu entendimento. A sua bondade, Senhor, excede. Eu não consigo, Pai, mensurar todo o teu amor, a tua graça. Infinita graça. Senhor, nós te chamamos. Ouça agora a adoração do teu povo. Ouça agora, Senhor, a adoração da tua igreja. Cada um na tua casa, cada um numa cidade, num estado e até países diferentes. Nós levantamos agora um clamor de adoração. Nós te adoramos, te bendizemos. Tu és santo, 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 santo. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Eu quero acessar a tua presença agora. Eu quero acessar a tua grandeza, a tua grandeza, a tua grandeza. A tua misericórdia, a tua plenitude, Senhor. Eu me rendo, 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 eu me rendo. Não há outro, não há outro. O Deus vivo te vê, o Deus vivo te vê. Ele está te escutando.
O Deus vivo está te visitando agora. Arabadaralarabassore. Irikaya serebadararebassurebadarakaya suria. Reicho delebaya serrecaria sorecalamancho ridarabashe. Rabadarakalabassúria. Xederereia xe. Ora calabaya suricandarabashe. Orecandarabassuricandarabashe. Orecandiribadarabarabashe. Ora poderocondorogorogosoia. Ropio podorocoia soia. Receba do Senhor a unção. Receba do Senhor a visitação. Receba agora o toque do Espírito Santo. Estenda suas mãos e receba o toque do Espírito Santo nas suas mãos. Eu declaro que os anjos do meu Pai são liberados. Os anjos do Senhor são liberados. A sua casa é visitada pelos céus agora. A sua casa é visitada pelos céus. Há um toque do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Há um toque do Todo-Poderoso sobre você agora. Quando o Senhor entra numa casa, ele entra para fazer aquilo que o homem não pode fazer. O Deus do impossível é o Deus que te visita nessa noite. O Deus do impossível é o Deus que te visita. A causa que era impossível, só Ele faz. Ele faz agora. Eu determino milagres. Eu determino curas. Eu determino em nome de Jesus ser o sim de Deus que faltava para o milagre acontecer. Eu declaro a palavra profética, a liberação, xarabadarabachei, profética, para milagres agora. Urabadarakaia serebadarabachei. Receba o toque do Todo-Poderoso. Receba o toque do Todo-Poderoso. Receba a visitação do Pai agora. O Senhor se levanta em teu socorro. Ouça, o socorro que vem do Senhor está disponível para você agora. Porque os seus opressores eram volumosos, numerosos, os que se rebelavam contra ti. Mas o Senhor diz assim: eu te socorro. Eu sou o teu escudo. Você pode levantar sua mão para receber. Eu sou o teu escudo que te protejo. A minha glória está sobre a sua cabeça agora. Você pode se deitar a partir de hoje. Ei, você que tinha insônia. Ei, você que não estava dormindo bem. Eu declaro sobre a tua vida
Você se deitará e logo adormecerá. Pois o Senhor está se levantando ao seu favor. Ele está te sustentando. Eu dou ordem para que o espírito de insônia saia. Em nome de Jesus. Todo o espírito demoníaco que estava te atrapalhando de dormir, ele sai agora. Todo espírito opressor que estava sobre a tua casa, estava na tua cama, agora ele bate em retirada em nome de Jesus. Os milhares de inimigos que te cercavam agora são amarrados. O Senhor se ergue ao teu favor. Ele te salva agora. Ele quebra o queixo de todos os seus inimigos. Ele arrebenta o dente dos seus inimigos. O Senhor estende a mão, liberando bênção sobre a tua casa. Do que você precisava? Do que você precisava? Pois o Senhor estende agora a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ele é a tua segurança. O Senhor é a tua segurança. Ora cariandarabas. Shetire candarabasore andalabashe. Ora mandarababasere badalabashe. Ora bababababashe. Yonalabasuya. Ora larabasi derekaya sere babaya serereya se. Ora larabasuri candarabashe. Andarababasi. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, Jesus, aleluia. O Senhor diz assim para alguém: eu vi sendo entregue como se fosse o sustento, como se fosse o maná. Sabe o maná que o Senhor entregava, um pedaço? Parecia... o maná era uma farinha, mas depois eles faziam tipo um pão, vou chamar de pão, e eu vi o Senhor entregando isso na boca de alguém. O Senhor diz assim, que vai te sustentar. Você não precisa temer, porque Ele vai te sustentar. Algo está tirando a sua paz, você está com medo de um passo que você tem que dar agora. O Senhor te pediu para te dar um passo, está te dando direção e você está com medo. Está com medo do futuro. Ah, não vou dar conta, o que vai ser de mim? O Senhor está dizendo para alguém específico aqui: eu serei o seu sustento. Eu te sustentarei. E eu vejo como um cuidado do Pai, é um cuidado. É um cuidado, porque você é amada. O Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. Aleluia. Que caia por terra todo medo. Que caia por terra todo medo agora. Segura firme na mão do teu Abba, porque o teu paizinho, ele é um Deus que cumpre tudo que promete. E toda a direção que ele dá, você pode ficar tranquila, 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 tranquila. Em paz você deitará e logo adormecerá, pois o Senhor te sustém. Aleluia, amém. Aleluia, Senhor Jesus. Eu libero sobre as pessoas que estão com medo, Pai. Eu libero sobre você o dom da fé. Esse dom que tem sido esticado em mim nos últimos meses.
Eu imparto com você o dom da fé, para que você, labaia serecalabassúria, viva milagres. Milagres. Todos os dias, que você veja o sobrenatural de Deus. Oh, rababaxere. Riandalabacea, rabadarabaxea. Rabadarabassuia. Oh, recalabaçou, de recalabaçou. Eu declaro milagres financeiros. Milagres financeiros. Aleluia. Aleluia. Eu posso liberar isso sobre a tua vida. Porque nós temos vivido o extraordinário de não ter nada. E o Senhor falar, eu vou fazer e Ele fazer. Então eu libero dessa unção sobre tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Escrevam aqui para mim. Quem teve visões, quem recebeu eletricidade, pó de ouro, olha nas suas mãos se você recebeu pó de ouro. Escreve aqui para mim, em nome de Jesus. Amanhã eu vou contar na live. Olha, eu recebi pó de ouro. Olha, amor. Amanhã eu vou contar na live coisas que o Senhor tem feito nesse último tempo, milagres, que, irmãos, né? Temos irmãos aqui também. Eu não duvido de mais nada. Né, amor? Que Deus tem feito. Eu não duvido de mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, a irmã escreveu aqui. Eu recebi pó de ouro. Glória a Deus. Eu chorei muito, minha alma queimou, pastora, tudo que a senhora falou, provisão. Aleluia. Glória a Deus, amém. Amém. Eu vi uma visão muito clara, gente, do Senhor colocando assim, esse pedaço de pão na boca, sabe? É sustento, é provisão, é resposta, glória a Deus. Irmã Ana sentiu mal-estar. Irmã Ana, por quê, né? Eu nem mexi muito assim no mundo, com o demônio, né? Fiz uma oração, eu acho que eu expulsei espírito de opressão e insônia. Por que que a irmã tá passando mal? Porque a irmã precisa de libertação, tá? Então eu te convido para vir para nossa conferência. A conferência é extraordinária. É um tempo de cura e libertação profunda, porque a gente faz mapeamento desde o início, desde quando você era um feto, tem mapeamento. Então tem desligamentos, maldições hereditárias, geracionais, maldição dos pecados que você cometeu ao longo da vida. Todos vocês deveriam vir para a conferência. E deixa eu falar algo. O Senhor nos deu uma nova direção para esse tempo e a conferência mudou. Agora, nós vamos... Houve alteração nos horários e houve alteração também nos valores, porque a gente não vai ter mais a inclusão dos alimentos, né? Agora vai ser vendido lá na praça de alimentação que a gente vai montar. Então, quem quiser comer uma coxinha, quiser comer um pastel, quiser comer uma marmita, então vai ter para todos os bolsos lá, né? Foi uma forma da gente reduzir os custos para que todas as pessoas de todas as classes sociais consigam vir, porque nós entendemos que tinha famílias que queriam vir e falava, pastora, fica muito caro, porque às vezes tem passagem, vem gente de outros países, então nós reduzimos, né, o quanto deu para que todas as classes sociais, todas as pessoas consigam vir. Então, você que é lá de Itumbiara, é Itumbiara que chama, né? Pode vir uma caravana de lá. Você que é de Campinas, dá para vir uma caravana. Você que é de São Paulo, pastor, eu sou de São Paulo, bora armar uma caravana. Porque, irmãos, tem gente
de várias igrejas que nos assistem, e isso é o reino de Deus. Nós queremos ministrar outras igrejas também. Então, às vezes, a tua igreja não ministra cura e libertação, então vem para cá, traz o pessoal da tua igreja, tá? Se precisar que eu converse com o teu pastor, com a tua pastora, que a gente faça um alinhamento, amém, nós faremos. Mas nós queremos que pessoas de vários lugares venham a receber do que o Senhor tem derramado nesse ministério, tem derramado sobre a nossa vida, que é uma unção para cura, que é uma unção para libertar, que é uma unção para ativar dons espirituais, fluir no profético. Amém? Então, você que quer ser líder de uma caravana, você pode me chamar aqui, deixa seu telefone e a gente vai entrar em contato com você para que mais pessoas sejam trazidas nesse mover que o Espírito Santo tem liberado para esse tempo. Olha lá, o povo de Itumbiara vai em peso, glória a Deus, aleluia. Quem tinha pago o valor maior, nós ressarcimos o valor, tá bom? Nós vamos estar devolvendo os valores para que vocês comprem as comidas aqui, né, e ajudem em outros custos. R$120. R$120, gente. É o custo de mapeamento, custo de papel higiênico que gasta aqui, custo de copo, de lanchinho das crianças e alimentação dos nossos voluntários, né? Os voluntários que trabalham aí 2 dias seguidos, nós pegamos esses R$120 para alimentar os nossos voluntários, para que eles não tenham, além de trabalhar, ter que pagar o que eles comem, né, gente? Então, venham, indiquem. Eu quero pedir uma coisa para vocês, postem nos seus stories essa conferência, postem. Amanhã eu vou fazer um post falando da conferência. Posta muito. Às vezes você fala assim, queria tanto ser usado por Deus. Um post que você faz vai ser usado. Às vezes uma vizinha tua, um parente teu vê e fala, nossa, eu preciso de libertação. Eu tô sentindo um peso, eu carrego culpa, eu tenho pecados, eu tenho depressão. Gente, se vocês ajudarem esse ministério a crescer através dos seus posts, dos seus stories, você está fazendo missão, você está fazendo parte do evangelismo, tá bom? Amém, irmã Hélida. Eu tenho orgulho dos pastores que o Senhor me deu. Amamos você, irmã Hélida. Graças a Deus. Ai, que lindo. O Mitch fez vários corações. Glória a Deus. Nós estamos nos esforçando, irmãos, para ser pastores segundo o coração de Deus, para agradar o Senhor, tá? E ainda tem hospedagem na igreja? Sim, ainda tem. Nós devemos ter, eu acho que uns 40 lugares ainda na igreja, tá bom? Glórias a Deus. Eu quero dar outro recado, já que já entrei na parte dos recados, vocês ainda estão quentinhos. Irmãos, a mentoria escolhidas. O que é a mentoria escolhidas? O Senhor me deu o comando para cuidar das mulheres, né, de uma forma mais profunda. Porque no culto, às vezes, libera uma palavra, né, é abrangente e tal, mas na mentoria, eu estou liberando lá aulas de cura interior. Então, para ressignificar o teu pensamento, traumas, crenças. Porque muita gente não vive propósito, porque tem ferida. Muita gente foi chamada para grandes coisas, não está vivendo. Por quê? Tem feridas, traumas, pensamentos, crenças limitantes. Então, lá na mentoria eu trabalho 15 minutinhos por dia. Cada dia é um paradigma que é quebrado. Cada dia uma ferida que é curada. Então, vai ser 1 ano, né, de mentoria para mudar totalmente a sua mentalidade, para você sair da mentoria curada, liberta. Outra pessoa, você vai sair outra pessoa, eu te garanto. Qual que é o valor da mentoria? R$65, gente, não é nada. Quanto você paga da Netflix? Né? Vai ser muito mais edificado. Pastora, não pode ser de graça? Não pode ser de graça, porque eu tenho que pagar a plataforma, eu tenho funcionários, eu tenho uma equipe que trabalha para que a mentoria seja linda, num alto padrão, com excelência. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe, eu gosto de excelência. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito. Então, a transmissão do culto, a câmera, só a câmera, né, que o Ju usa, ele, nossa, pegou a melhor câmera que tinha. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tenta fazer com excelência. Se vocês verem, né, até lá no louvor, excelência. As cantoras têm que fazer aula de canto. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente quer fazer da melhor forma possível. Por quê? É para Deus e é para o reino,
né? Não é porque é crente que tem que fazer de qualquer jeito. Eu venho aqui de qualquer jeito, eu não venho aqui de qualquer jeito. Eu venho linda, porque é pro reino, é para Deus. Tudo que a gente vai fazer é com excelência. E olha, minha mão queimando de unção para falar isso daqui para vocês. Tá? Mentoria também não é nada. R$ 65. Gente, a gente paga isso num gloss. Fala a verdade, irmãs. Numa blusinha, quanto que é uma blusinha? R$ 120. A mentoria é R$ 65. Quero que vocês me ajudem a divulgar isso, para que mais pessoas sejam abençoadas. A pastora está ganhando muito dinheiro com isso. Não tô ganhando muito dinheiro com isso, tá bom? O Senhor tem liberado uma palavra para nós, né? Me deu uma ordem específica, que nós viveremos de ofertas, que nós viveremos de provisão dele. Então, eu tenho seguido o que o Senhor tem falado. E se que o Senhor liberar sobre a nossa vida, a gente está em obediência, seguindo a voz e o comando dele. Amém? Falei demais? Era o recado que eu precisava dar para vocês. Glória a Deus. Eu estava na imersão e desde lá só tenho mais sede e fome de Deus. Amém. Um fogo foi cravado no teu peito, irmã Josiele. Vai queimar muito mais, em nome de Jesus. Obrigada, com este valor eu vou conseguir. Obrigada, amém. Glória a Deus. Se vocês conhecerem alguém que não consegue vir porque não tem condições, irmãos, nós somos igreja, né? Nós somos igrejas. Quantas pessoas nós ajudamos a trazer para a conferência, para participarem desse mover, né? E serem abençoadas. Amém. Vai vir na conferência, glória a Deus. Isso, 65 mensal. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui a nossa missionária. Irmã Ana Andréia, é em Campinas que você mora, numa cidadezinha do lado? Agora eu estou morando em Hortolândia. Faz 1 ano que eu vim para Hortolândia, mas é ligado em Campinas. Amém. Então, nossa missionária ali de Hortolândia. Glória a Deus. Está com a palavra, missionária, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar honrando ao Senhor. Agora o momento mais especial, que é o momento dos dízimos, das ofertas, das primícias. É o momento de nos alegrarmos no Senhor. Todos aqueles que estão nos visitando essa noite, que pertencem a outro ministério, né? Não se sinta constrangido com a palavra, mas se você sentir no coração o desejo de ofertar nessa obra, nesse solo que é fértil, fique à vontade. Eu gostaria de ler um versículo a respeito de como honrar o Senhor, né? Nós honramos ao Senhor com louvores, nós honramos ao Senhor com palavras, mas eu confesso que eu tenho me corrigido um pouco, porque a maioria do tempo eu tenho só pedido ao Senhor. E eu quero honrar. E eu aprendi essa palavra com a nossa pastora. Ela sempre fala, eu quero honrar a sua vida. Eu quero honrar. E aí eu fui buscar conhecer essa honra. E todos nós merecemos ser honrados, né? No trabalho, no meio da nossa parentela, no nosso ministério mesmo, como eu já fui honrada. E como é maravilhoso, né, para nós. Enche nosso coração de alegria. Isso é muito bom. Agora, imaginem vocês honrar ao nosso Deus nessa noite. Honrar ao Senhor com todo amor, com alegria no coração. E a palavra está em Provérbios 3:9, que fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí vem uma promessa. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Glória a Deus. Então, nosso Deus, ele é tão bondoso que, honrando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, nós ainda somos honrados por ele. Que a promessa fala aqui que o nosso celeiro ficarão plenamente cheios. Glória a Deus. E quando decidimos ofertar essa parte ao Senhor, esse recurso que nós recebemos, nós estamos dedicando a ele as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E, sabe, irmãos, eu aprendi que o nosso Deus, ele se agrada
de quem quer agradá-lo. Eu tenho vivido essa intimidade com Deus, de agradar a Ele. E eu vejo, assim, as coisas fluírem na minha vida. E é muito lindo, porque eu vejo, falo, é a resposta do meu Pai, eu escuto a voz do meu Deus. Então, nós temos que agradá-lo ao Senhor, até mesmo com os nossos dízimos e ofertas. Não agradar só no louvor, na nossa adoração, nas nossas orações. Os dízimos, as ofertas, as primícias, é uma forma de honrar ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de estar desafiando a vocês, a estar honrando ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, com as primícias. E nós sabemos que não é troca, mas Deus ele é tão bondoso que a abundância é a consequência do que vem para nós. É a consequência, é como se Deus tivesse um compromisso. Nós investimos no reino e ele nos abençoa. Quanto mais nós investimos na casa do Senhor, com os nossos dízimos, com nossas ofertas, mais o Senhor nos abençoa. Quanto mais honramos o nosso Deus, mais surpreendido por ele nós somos. É um desafio que eu falo para vocês, porque muitas vezes quando nós falamos a palavra dízimos e ofertas, o coração já fica contrito. Lá vem eles pedir dinheiro. Muitos, eu já fui assim, eu confesso para os irmãos, eu já tive esse pensamento medíocre de achar que estavam pedindo. E, na verdade, eu estava só devolvendo, porque é tudo dele. Eu estava devolvendo ao Senhor. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos dando e nós estamos devolvendo. Então, quanto mais nós investirmos no reino, mais abençoado nós somos. E não é regra, é porque o nosso Pai é bondoso. Que o coração de vocês se alegre nessa noite. Que vocês se alegrem em dizimar na casa do Senhor, em ofertar. Que vocês não se preocupem com o valor. Lembra da viúva que tinha 2 moedinhas? Às vezes nós ficamos, eu só tenho 10 reais, eu só tenho 5 reais, eu tenho R$1. Eu já ofertei tão pouco. Eu lembro que o que eu tinha, na verdade, eu nem ofertava. As meninas faziam questão de ir lá na frente para ofertar. E quando a gente estava se preparando para ir para o culto, as primeiras coisas que elas falavam, mamãe, papai tem o dinheiro para levar para a igreja. Ela se alegrava. Eu lembro que a Alice, ela ia cantarolando, dançando, para poder levar o dízimo e as ofertas. Mas tinha que ter esse valor separado. Isso alegrava o coração delas, assim como alegra o meu coração. Que o Senhor Jesus ia falar ao coração de vocês. E se você hoje, você fala, irmã, eu não consigo dizimar, não consigo ofertar, eu não tenho nada, eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor venha abençoar o seu celeiro, para que o Senhor venha abrir portas de emprego para vocês, para que Deus venha abençoar, trazer abundância, para que você possa ofertar com alegria, para que você possa honrar o Senhor com as suas ofertas, amém? Vou estar orando, você sentir no coração, já pode estar ofertando, já está na tela aí, o nosso Pix, tem o QR Code, fique à vontade, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Deus, por essa oportunidade de estar te honrando com os dízimos, com as ofertas, com as primícias. Muito obrigada, Pai. É privilégio para nós te honrar, Senhor. Muitos aqui, Pai, vai te honrar no pouco. E nós sabemos que o Senhor será fiel no muito. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. Se tem alguém no nosso meio que ainda tem, Senhor, coração contrito, dúvidas, a respeito do dízimo, Pai, devido a algum ambiente que elas frequentaram ou ouviu falar, que o Senhor venha quebrar, Pai, esse tabu nesse coração, que eles busquem conhecer, Senhor, eles busquem conhecer, se servir ao nosso ministério, conhecer o nosso ministério, aonde está indo, Senhor, as finanças, os investimentos, que eles busquem conhecer, Pai, para que eles não venham pecar contra a Tua igreja. Peço também, Deus, aqueles que não conseguiram, Pai, ofertar nessa noite, que o Senhor possa estar trazendo recursos, portas de emprego, Pai, para os Teus filhos, para as Tuas filhas, para que eles possam vir te honrar
para que eles possam voltar e contar o testemunho. Eu lembro no dia que o Senhor falou sobre honra, e nessa noite eu estou honrando ao Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas, porque eu tenho um trabalho, agora eu tenho recurso. Então eu quero te pedir, Deus, que portas se abram, Senhor, para que os teus filhos possam trabalhar, possam ir buscar o recurso, Senhor, em nome de Jesus. Também te agradeço, Pai, por todos os ofertantes e dizimistas que nessa noite, Pai, no decorrer, Senhor Jesus, desse mês já ofertaram, já dizimaram na tua casa. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada um na sua fidelidade. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e que nós possamos nos alegrar, te honrando com aquilo que é tudo teu, Senhor. É tudo teu, tudo que temos é teu, Pai. Nós cantamos, mas nós temos que fazer na prática. Tudo que nós temos é teu. E nós queremos dedicar o que temos ao teu altar de misericórdia. Queremos dedicar nesse celeiro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, pastora, só de completar, se tiver alguém de Campinas, região, eu moro em Hortolândia, mas é limite de município. Eu estou organizando caravanas para ir, já consegui. Nós já estamos com volume bastante de pessoas. Se vocês quiserem me procurar, nós estamos montando um carro, mais um carro. Já consegui 4 pessoas e começamos mais um carro. Se você está com essa dificuldade de se deslocar de Campinas, Hortolândia, Montemor, essa região Sumaré, Valinhos, Vinhedo, tudo que é limite de município de Campinas, fale comigo que nós vamos conseguir levá-los até a conferência e onde vocês vão experimentar um pedacinho do céu. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus e eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Se mais pessoas querem, pensa em vir, montar uma caravana, vai escrevendo aí, tá bom? Aleluia. Hoje quem vai trazer a palavra, vai trazer o ensino, é o pastor mais bonito que eu conheço. Ai, gente, como eu sou apaixonada por esse homem. Glória a Deus. Quem está comigo desde o começo? Quem está comigo desde o começo? Eu comecei sozinha. E hoje, olha como Deus é maravilhoso. Eu tenho um pastor do meu lado que vai trazer a palavra, o ensino. E eu posso dizer para vocês o quanto ele tem buscado ao Senhor, orado, estudado, né, se consagrado para estar na liderança junto comigo dessa igreja. Gente, como que eu não vou acreditar num Deus desse? Olha o que Deus fez. Vocês podem... Então, glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Olha, se a gente estivesse lá na igreja, eu ia falar, igreja, glorifica de pé! Porque nosso Deus é muito lindo! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, essa palavra eu tenho certeza que vai ministrar muito nosso coração. Então, o culto de ensino é para nós aprendermos algo. Pega aí teu caderno, pega tua caneta, tá? E vamos aprender, porque eu acredito assim, irmãos, a gente não pode entrar no culto e sair do mesmo jeito. O culto, eu tenho que aprender algo. Todo culto é para crescimento espiritual. Se você entrou num culto e não aprendeu nada, algo de errado não está certo, sabe? Então, aprenda nos cultos, ouça o que o Espírito Santo tem a te ensinar, em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu marido, Paizinho. Obrigada, Jesus. Obrigada, eu sei tudo que o Senhor tem feito. Obrigada. Flua pela vida dele agora, Senhor. Ministra os nossos corações. Ensine a nós. Dê-nos o pasto que nós precisamos nesse dia, nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, guarda a vida do teu filho. Guarda a casa, Pai. Guarda a nossa família.
Em nome de Jesus, eu declaro que o inimigo não pode roubar aquilo que o Espírito de Deus semeará agora em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande ter a oportunidade de trazer a palavra que o Senhor me ministrou nos últimos dias. Realmente, como a pastora falou, eu estou 3 dias imerso buscando essa palavra, estudando, me dedicando, me colocando à disposição do Senhor, né? Deixando Ele fazer do jeito que Ele quiser. E eu louvo a Deus por ter a oportunidade de pastorear pessoas tão dedicadas, né? Eu vejo a dedicação de vocês online, né? Numa quarta-feira, mais de 100 pessoas aqui. Eu louvo a Deus por cada um, por cada uma. E que nessa noite, que Ele cresça, que nós diminuímos cada dia mais. E que Jesus apareça. O tema da ministração hoje é quando Jesus aparece. E o texto base é João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Muitas vezes nós encontramos as situações de medo e isso acaba nos paralisando por um certo tempo. Os discípulos estavam assim após a crucificação de Jesus. Eles ficaram paralisados, desolados pela perca do seu mestre, com dúvidas sobre qual seria o futuro deles. Mas algo muda completamente quando Jesus aparece. A presença dele ali faz com que aquele ambiente fosse transformado. E onde havia desespero, Jesus trouxe a paz. Quanto de nós estamos sendo paralisados pelo medo? Muitas das vezes desesperados, esperando por uma resposta. E eu creio que nessa noite, Jesus será a nossa resposta. E que a palavra do Senhor nos mostre o que realmente devemos fazer para que Ele apareça em nós. E eu quero compartilhar, quem me conhece, sabe que eu tenho muitos testemunhos, né? Sou um garoto que saiu de casa logo cedo, aos 15 anos, morei fora do país, então tem muitas histórias e muitos testemunhos que hoje eu uso para edificar o reino de Deus. Eu tive uma situação na minha vida que eu tive medo de desprender do meu status. Não, liguei agora. A pastora falou que estava travando. Vê se melhorou agora? Vê se melhorou, por favor. Melhorou então agora, né? Então, maravilha. Porque eu estava numa rede de internet e coloquei na outra aqui. Então, eu vou voltar, tá? Eu vou voltar porque eu quero que vocês entendam, tá bom? O texto base é João 20, vou passar rapidinho, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações de medo e isso acaba nos paralisando por um certo tempo.
Os discípulos estavam assim após a crucificação de Jesus. Eles ficaram paralisados, desolados pela perca do seu mestre, e com dúvidas sobre qual seria o futuro deles. Mas algo muda completamente quando Jesus aparece. A presença dele ali fez com que aquele ambiente fosse transformado. Onde havia desespero, Jesus chega e traz a paz. Quantos de nós estamos sendo paralisados pelo medo? Muitas das vezes desesperados, esperando por uma resposta. E eu creio que nessa noite, Jesus será a nossa resposta. E que a palavra do Senhor nos mostre o que realmente devemos fazer para que Ele apareça em nós. Eu quero compartilhar um testemunho de vida, né? Sempre gosto de trazer, que o Senhor, Ele me permitiu viver por 33 anos no mundo, e pela misericórdia dele, hoje eu estou aqui, mas eu uso todas essas passagens do mundo, todas as minhas falhas, todos os meus erros, e hoje eu uso para edificar o reino de Deus. E eu quero contar uma parte da minha vida, que quando eu tinha medo de se desprender do meu status. Como eu vim de uma família muito humilde, eu criei a necessidade de me aparecer. Então, qualquer dinheirinho que eu ganhava, eu queria me aparecer, eu queria comprar algo para me aparecer, me afirmar no meio daquelas pessoas. Então, na minha jornada de trabalho, quando eu abro a minha primeira empresa, eu abro uma lojinha de gesso, um material de construção pequeno. E eu começo a ficar famosinho aqui em Rio Preto com essa loja, porque eu era a única loja especializada. Só que eu comecei a ficar famoso e o ego começou a tomar conta. Eu já era uma pessoa de ego inflamado, de muita vaidade. E aí com poucos meses, a loja dando muito certo, eu começo a ver a necessidade de ficar grande, e eu estava num lugar onde eu pagava R$2.000 de aluguel, e eu vou para outro lugar pagar R$20.000 de aluguel. De um dia para a noite, de um mês para o outro. E o pouco dinheiro que eu tinha, eu reformei o prédio, deixei a fachada do prédio a coisa mais linda, e se transformou numa mega loja, né? A primeira mega loja de Rio Preto daquele segmento. E o que aconteceu? Quando eu abro aquela loja, outros empresários olharam e falaram, nossa, como assim? 6 meses com a loja pequena já montou uma mega loja dessa? Vários empresários começam a ir para o segmento que eu estava, porque achavam que dava muito dinheiro, mas porém não estava dando muito dinheiro. Era eu que queria me aparecer. Eu queria me afirmar, mostrar para as pessoas que eu tinha vencido. E a gente abre essa mega loja, e logo também vem a pandemia, e eu com meu ego elevado, queria bater preço de concorrente. A gente começa a perder tudo que nós tínhamos. E a gente começa a se afundar. Eu tinha comprado um caminhão financiado 100% para me aparecer, adesivei esse caminhão, colocava na internet, olha o caminhão da minha loja. E a gente teve que devolver esse caminhão para o banco. O pessoal começou a vir na loja, retirar a mercadoria que eles tinham vendido, a gente não conseguia mais pagar. E eu mesmo assim, mantendo o status de um cara grande, que estava indo bem, né? Postava que estava faturando, ó, batemos 1 milhão de venda esse mês. E a gente descendo. E aí veio a pandemia, tudo se complicou. A gente começou a pegar empréstimo em banco, fazia cartão de crédito em todos os bancos que liberava crédito, pegava cartão de crédito para manter a nossa vida, para manter o nosso status. Até que chega um dia que a gente já não conseguia mais manter aquele ponto. Né? A gente já não tinha mais dinheiro para imposto, a gente já estava com o imposto muito atrasado, o banco já estava tudo atrasado, a gente já não conseguia pagar fornecedor, era uma luta para pagar funcionário, o aluguel começou a atrasar, mas eu tinha um ego tão inflamado, eu precisava tanto me afirmar para as pessoas, antes de caminhar com o Senhor, que saiu um programa do governo chamado Pronamp, e o governo emprestou R$200 mil para mim ajudar na folha salarial.
e eu já estava, nessa época, sem carro. Eu pego esse dinheiro e compro um Camaro, para eu poder continuar me mantendo com o status de bem-sucedido. Nisso a gente já estava vendo, a gente ia ter que sair da nossa casa, que a gente morava, pagava um aluguel, que já não conseguimos mais pagar. E eu fico 2 a 3 meses com esse carro, e a loja, ela vai literalmente à falência. A gente, na época, ficou devendo um pouco mais de 2 milhões de reais. E eu comecei não digo uma depressão, mas eu comecei a ter uns pensamentos ruins, uns pensamentos onde eu estava dando muita legalidade para o diabo ele me dominou mesmo. Mas, eu pensava em suicídio, eu pensava em muita coisa errada. Mas eu me lembro como se fosse hoje. O dia que eu enxerguei que a gente estava literalmente no fundo do poço. Eu já pensava em voltar, sair do país, porque era a única saída que eu via, porque como eu estava devendo muita gente, as cobranças, o pessoal ameaçando a gente. E eu falei, amor, nós vamos ter que ir embora do país. Ela, não. Eu falei, nós vamos ter que ir embora, não tem mais jeito, nós estamos no fundo do poço, acabou. E nesse dia de frente a essa loja, tinha um lugar onde o pessoal fazia ginástica, aqueles parques abertos. E eu vou para lá desesperado. A gente já estava programado em fechar as portas para entregar o prédio, né? Já não estava conseguindo mais pagar aluguel. E eu me lembro que, como se fosse hoje, eu atravessei a rua, sentei lá nos aparelhos de ginástica, aí eu comecei a olhar, para aquela mega loja, e ali eu acho que pela primeira vez, verdadeiramente, eu clamei pela misericórdia. Porque acho que de tanto ver a minha esposa clamar para misericórdia, eu clamei pela misericórdia do Senhor. E porque humanamente falando, a situação era irreversível. A gente estava literalmente afundado em dívidas. E eu tinha consciência que a gente estava naquela situação por conta da minha desobediência. E ali naquele lugar, pela primeira vez, eu peço perdão para Deus pelas minhas falhas, pedir perdão pelo meu ego, pela minha vaidade. E ali eu conheci. Eu tive primeiro contato realmente com Jesus. E ali a primeira vez na minha vida, eu deixei Jesus aparecer mais que eu. Porque eu sempre quis me aparecer. E eu creio que naquele momento que eu decido me humilhar ao Senhor, que eu começo a chorar, que eu começo a clamar, Ele apareceu. E quando ali eu começo a clamar ao Senhor, eu estava completamente perdido. Mas daí o milagre acontece, o Espírito Santo vem e começa a me mostrar um drive de pizza lá no estacionamento. Eu olho para a loja e eu enxergo um drive de pizza, algo totalmente que eu jamais pensava. Eu era da construção civil, não sei nada de alimentação, mas o Espírito Santo me mostrou muito perfeito. E eu confesso que eu fiquei até apavorado, porque eu olhava para o estacionamento e eu via tudo em detalhes. A cor. O Senhor, Ele me deu a cor e Ele me deu o nome.
Onde eu ia imaginar esse nome Likes? Da onde eu ia tirar isso? E ele me deu a cor, ele me deu o projeto, ele me deu um nome. E eu lembro que eu fiquei meio desesperado. Aí eu já liguei para a pastora e disse, amor, por favor, anota tudo que eu vou te falar. E estava chorando. E aí eu comecei a falar do restaurante. Eu acho que na hora ela deve ter pensado, meu Deus, esse homem, além de estar quebrado financeiramente, está ficando doido da cabeça. Que restaurante? Como assim restaurante? No meio de uma falência de uma empresa? Porque, humanamente falando, realmente era impossível. Era impossível eu ter uma visão tão perfeita naquele momento mental que eu estava. Eu estava pensando em suicídio. Aí eu clamo o Senhor, e Ele vem me dar uma visão de algo que era totalmente diferente do que eu fazia. Eu nunca tinha mexido com alimentação. Eu fiquei 12 anos na construção civil. Foi aí que eu percebi, quando buscando pelo Senhor com o coração humilde, a presença dele vem. Pela primeira vez eu busquei ele com o meu coração humilde. E a presença dele veio. Em Mateus 11, 28, o Senhor diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como você tem feito na sua vida? Eu não sei como você está fazendo, mas uma coisa eu gostaria de te dizer. Jesus não se importa se você fez errado até hoje. O que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. Em João 3,30 diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse essas palavras referindo-se a Jesus Cristo. Ele reconhecia que a missão estava se encerrando e que o papel de Jesus estava se tornando mais central. E essa é uma frase que expressa, essa frase de João Batista, ela expressa humildade, reconhecimento num propósito maior, entrega de vaidade pessoal em favor de algo divino ou mais importante. Então, continuando meu testemunho, naquela mesma semana que o Senhor me deu essa revelação, foi quando eu comecei a me aproximar mais dele. Porque eu me interessei. Ele apareceu, agora eu quero mais. Ele me deu um sonho, ele me deu uma visão e eu quis me aproximar. Muitos homens, as mulheres elas são mais sensíveis, mas os homens, às vezes, Jesus vai precisar aparecer para ele crer. Para ele começar a se aproximar. E tudo bem. Então ele vai encontrar cada um de nós no momento que nós precisamos, não no momento que nós queremos. Então eu comecei a me aproximar mais dele, peguei aquele carro que eu já comecei a pegar até raiva daquele carro, sabe? Porque eu sei o quanto aquele carro me trouxe o mal. Vendi aquele carro, que era uma coisa que me mantinha um status. E a minha esposa, né, hoje pastora, ela sempre frequentou a igreja e eu não. E eu comecei a frequentar mais a igreja com ela. E Jesus, ele é tão perfeito na nossa vida que naqueles dias que eu comecei a frequentar a igreja estava se mudando para um espaço maior. E o pastor disse que precisava de ofertas para ajudar na reforma, da construção da nova igreja. E eu tinha ainda um pouco de material de gesso na loja. Dava uns 10 mil reais. O que eu tinha, era o que eu tinha. Era o que eu tinha na loja lá. E aí, pela primeira vez, eu faço uma oferta para a igreja. Porque eu sempre achei que era para pastores. E pela primeira vez, eu faço uma oferta para a igreja. E na época eu não entendia muito. Mas hoje eu entendo que naquela semana, a hora que eu me humilho ao Senhor, a hora que eu vou numa igreja, que eu oferto na obra do Senhor, eu chamei a atenção de Deus. Naquela semana eu atraí a atenção de Deus.
Eu atraí os olhares dele para mim. Porque eu decidi enfrentar o meu ego, minha vaidade, minha incredulidade. Ofertar em uma igreja era algo impossível. A pastora testemunha. Esquece. Dar dinheiro para a igreja, jamais. Eu era incrédulo. Eu não queria saber de... Eu achava que o pastor ia pegar o dinheiro e ia gastar. Eu ficava pesquisando da vida do pastor. Eu sempre culpava o pastor. E a culpa estava sobre mim. Não é o pastor que vai me aproximar de Deus. É a minha intimidade com ele. O pastor é um canal de bênção. Ele ensina. Mas a atitude de se aproximar do Senhor é minha. Vou culpar o pastor porque Deus não está abençoando minha vida? Que é isso? Meu Deus. Essa responsabilidade é nossa. De ler a Bíblia, de jejuar, de estudar. O pastor, ele aconselha. Ele cuida das ovelhas. Mas na intimidade com o Senhor somos nós que vamos ter. Não tem como o pastor nos conectar com o Senhor. Criar intimidade. É nós que temos que se aproximar dele. E aí, né, nessa semana, eu vivendo, né, aquele pior momento financeiro, e eu peguei praticamente tudo que eu tinha e dei para a obra do Senhor. E nas outras semanas, Jesus apareceu e me transformou. Ele tratou muito o meu ego. Por quê? Eu era um empresário da mega loja. E aí um cara que era empresário, bem visto aí na sociedade até o momento, agora estava fazendo pizza e vendendo na frente da loja, no estacionamento. As pessoas passavam lá, eu com a camisetinha amarelinha, pizza, quer pizza, quer pizza. Realmente era algo muito bizarro aos olhos humanos, porque como assim? É um mega empresário que faturava milhões, agora está vendendo pizza, mendigando para comprar pizza dele. Às vezes eu vendia ali 3, 4, 5, 10 pizzas por dia. E o mais bacana de tudo é que, em meio a tantas turbulências, o Senhor, ele me enchia de motivação. Eu me lembro que uma vez o responsável pelo ponto, ele passou lá um dia, né? E vendo aquele drive lá fora, eu vendendo pizza, ele falou assim: Neto, mas que loucura que é essa? Que você tá ficando doido? Entrega esse ponto, filho. Entrega esse ponto, negócio de vender pizza aí, como que você vai manter isso aqui tudo? E na hora eu morri de vontade de falar para ele, mas eu falei, aí ele vai desistir de mim mesmo. Mas eu queria ter falado para ele, olha, foi Jesus que me deu essa ideia. Foi ele que me deu esse restaurante, eu tenho que obedecer. E esse testemunho me mostra que quando deixamos de lado o ego e a vaidade, quando nós desapegamos do orgulho e nos revestimos de humildade, abrimos espaço para que Jesus se manifeste em nós. É no coração simples e sincero que ele faz morada. Então, assim, começou o nosso restaurante. E eu confesso que por muito tempo eu me perguntava se ter alugado aquele prédio, eu tinha feito a coisa certa. Mas quando Jesus aparece, eu tenho que não era sobre o lugar, era sobre a falta dele naquele lugar. Aí eu entendo que não era sobre aquele lugar, era que Jesus não estava presente naquele lugar. Ele não era convidado para entrar naquele lugar. Se às vezes você está em alguma dificuldade, chame Jesus para participar dessa dificuldade. Na força do seu braço, você não dá conta. Na força do braço, a gente não dá conta. A gente tem limite, mas o Senhor não tem limite. Ele é Deus de provisão, ele é Deus de milagre. Jesus, ele é tão misericordioso que mesmo eu ainda sendo um pouco incrédulo, ele se apresentou com graça para mim. Mesmo eu quebrado, incrédulo, ele foi lá, se apresentou para mim. Quando Jesus se revela,
coração abatido se levanta. Então, quando você tiver um ato de extrema humildade, seu coração abatido vai se levantar. Quando Jesus aparece, o impossível se torna possível. No começo do restaurante, eu lembro que era impossível a gente conseguir pagar todos os custos daquele prédio. Só de aluguel era 20 mil. E a gente tinha apenas um drive de pizza ali na calçada. Depois eu montei um espetinho, ficava na churrasqueira, assando espetinho, atendendo as pessoas. Mas foi se passando os meses. Jesus era meu convidado de honra todos os dias já lá. Eu já não estava mais sozinho. Ele estava comigo todos os dias ali. Ele era convidado. Eu lembro quando a gente abriu o espetinho, nós colocamos um telãozinho e tocava só louvor. Era louvor, as pessoas não entendiam muito. Eu estava naquele momento de se apaixonar por Jesus. A gente só colocava louvor no telão. E as pessoas iam lá, não entendiam muito. Mas a gente colocava, depois nós começamos a colocar uns louvores americanos, para eles não perceberem que era louvor, mas sempre louvor no telão lá. E foram se passando os meses e o milagre acontecendo. O Senhor foi abençoando, o restaurante foi crescendo. Nós ainda temos muito que evoluir. Todos os dias, nós temos que evoluir, não importa, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos. Maldito aquele que se acha perfeito. A gente sabe quem é perfeito. Mas mesmo assim, reconhecendo que nós temos muito que evoluir, hoje nós já somos um dos maiores da região. E esse testemunho, ele faz 3 anos que tudo isso aconteceu. Pouco mais de 3 anos que o Senhor nos tirou do fundo do poço. E nos tem levantado. Mas porque nós decidimos ser obedientes. Do dia que nós inauguramos aquele drive, nunca mais nós deixamos de dar o nosso dízimo. A pastora sempre controlou. Como eu estava com tudo bagunçado, ela ficava ali horas contando quanto que eu tinha gastado particular na minha vida, porque eu não tinha salário. Então ela tentava imaginar quanto que eu ganhava para poder dizimar na obra do Senhor. Eu não posso deixar de exaltar esse Deus que enviou Jesus para me visitar naquele dia. Hoje eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu não sei qual milagre você precisa. Eu não sei qual a sua causa impossível. Às vezes você se encontra igual eu estava há 3 anos atrás. Desacreditado, desiludido, pensando até em tirar minha própria vida, achando que não tinha mais jeito, que tudo tinha acabado. Mas eu preciso te dizer algo. O seu impossível vai se tornar o seu grande testemunho. O meu impossível se tornou hoje o meu grande testemunho. Então, o seu impossível vai se tornar o seu grande testemunho. Mesmo quando você achar que é o fim, que tudo está acabado, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, paz vence o medo, a fé vence a dúvida, a missão vence o desânimo e o milagre vence o impossível. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nós seguimos, que enviou o seu Filho Jesus para me visitar naquele dia. E ele não só restaurou as minhas finanças, ele restaurou o meu casamento. Porque a partir daquele momento, o meu casamento começou a ser transformado. Ele me transformou como homem. Ele me mudou o meu caráter. Ele tirou o meu ego, ele me limpou da vaidade. Tudo aquilo que não agradava o Pai, ele me tirou.
E nessa noite eu quero fazer essa oração final pedindo ao Senhor que o seu impossível seja seu grande testemunho. Fechem seus olhos e tenha seu encontro com Jesus agora. Deixa que ele apareça aí na sua casa, sabe? E se humilhe mesmo. Não tenha vergonha. Se humilhe. Quando alguém te maltratar, se humilhe. Porque Jesus aparece em você. Se humilhe. Deixa o ego de lado. Vaidade. Porque nós conseguimos quebrar tanto corações quando nós somos mais humildes. Nós conseguimos abrir portas quando nós somos mais humildes. Então, a palavra do Senhor, Ele está te pedindo hoje que Ele cresça e que você diminua. Que Jesus apareça em você. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu vou colocar um louvor aqui para nós orarmos e adorar o Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graça nesta noite. E nós queremos te pedir, cuide de nós nos tempos difíceis, Pai. Nós precisamos de milagres, pois queremos testemunhar da tua glória. Os nossos testemunhos edificam o reino e ganham almas, Pai. Espírito Santo de Deus, visita cada casa. Visita cada irmã e cada irmão que está nesse culto online. Vá de encontro, Pai, esses corações. Senhor, arranca deles daquilo que não tem te agradado e enche daquilo que te agrada, Pai. Que seja menos de nós, Pai. Que nós possamos reconhecer que só Tu és santo. Que Tu é Deus de milagres, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós amamos a Tua presença, pois nós sabemos que aquilo que parecia estar perdido, que aquilo que parecia não ter mais jeito, que aquele casamento que parecia destruído, Jesus vai aparecer e vai trazer calmaria, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade. Aquela dívida que parece que você não vai conseguir pagar, o Senhor vai te trazer paz. Ele vai te trazer sabedoria para você lidar com ela. Porque o inimigo, ele quer que você se desespere. Ele quer que você saia vendendo tudo. Ele quer que você faça loucura. O inimigo quer te deixar louco, mas Jesus não. Jesus não. Jesus quer se apresentar para você. E dizer para você, eu estou contigo. Não se desespere. Chame. Se chame para andar contigo, andar do seu lado. Mesmo que você não me enxergue com os seus olhos, o seu coração me enxerga. Jesus, nesta noite, está estreitando laços com alguém aqui hoje. Alguém que não tem se dedicado a Ele. Que tem ficado muito no telefone, nas internet da vida, nas redes sociais e não tem tido tempo para Ele. Jesus está te dizendo, venha a mim, se estás cansado.
Não procure em pessoas, não desabafe com pessoas, não busque conselhos com aqueles que não podem te dar. Deus está dizendo aqui hoje, tem pessoas com casamento sendo acabados, estão buscando conselho em quem está separado. Como assim nós vamos buscar conselho em quem não tem nada para nos dar? Pessoas que estão passando por dificuldade financeira estão conversando com quem não teve resultado nenhum financeiro. É Jesus que é o caminho. É Ele que você tem que chamar. É Ele que você tem que procurar. Não se desespere mais. Porque Ele vai aparecer. E quando Ele aparecer, Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a calmaria. Ele vai te encontrar. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Erga a tua mão onde você estiver e diz: Jesus, apareça! Apareça, Jesus! Eu preciso de um milagre, Jesus! Eu preciso de um milagre, Jesus, apareça! Pede perdão para Ele agora, pelo tempo que você tem se dedicado à rede social e colocado o Senhor numa caixinha, que somente quando você está desesperado, passando por dificuldade, você vai lá e abre aquela caixinha e fala: Jesus, me ajuda! Pede perdão. Reconheça que o teu ego, a tua vaidade, o teu status tem se distanciado dele. Hoje é tempo de reconciliação. Reconciliação na intimidade com Ele. Diga que você cresça, Jesus, que eu diminua. E assim eu oro pela sua vida. E eu finalizo dizendo que cada dia mais nós vamos se diminuir para que Ele cresça na nossa vida. E quando Ele crescer e a gente diminuir, casamentos serão restaurados. Relações entre mãe e filha serão restauradas. Perdão serão liberados. Porque quem tem intimidade com Deus, quem caminha com Jesus, perdoa qualquer coisa que seja. Não guarda mágoa. Um verdadeiro cristão não pode guardar mágoa. Jesus ama um coração puro e verdadeiro. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter edificado a tua vida. Nós amamos a presença do Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por se fazer morada nesse culto de hoje, por se fazer presente, por falar com os seus filhos e filhas amadas. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por ter ministrado os nossos corações. Tem alguém em nosso meio que nunca fez essa oração, né? E hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer ser filha, filho de Deus, ao invés de ser somente criatura? Você quer andar com esse Jesus que pode transformar o teu caráter, te fazer uma pessoa mais humilde, tirar toda a vaidade, quebrar o ego? Se sim, eu quero que você escreva: eu aceito a Jesus. Amém. Glória a Deus.
Se você estava afastado e quer retornar para os caminhos do Senhor, hoje é o dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus? Ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Né? Não é sobre religião. Ai, não sei se eu quero ser crente. Não. Você quer ter Jesus na tua vida. Você quer ser filho do Deus vivo. Amém. A irmã Daiane Dantas aceita Jesus. Amém. Irmã Daiane, de onde você é? A irmã Rebeca Alexandre também aceita Jesus como seu Salvador. Glória a Deus pela tua vida. A irmã Letícia quer voltar para Jesus. Amém. Glórias a Deus. Uau! Se vocês puderem, sentirem a vontade de colocar aqui o seu telefone para a irmã, um dos nossos acolhedores, né, entrarão em contato. A irmã Daniele vai entrar em contato com você, tá? E depois vai passar o seu contato para um dos acolhedores. A diaconisa, a profetisa aqui da nossa igreja, vai entrar em contato, vai te mandar uma mensagem. Depois você vai ser aí cuidado por alguém aqui da nossa igreja, amém? Glórias a Deus. Dani, aparece aí na câmera, dá só um tchauzinho para a hora que você chamar, eles saberem quem é. Quiser abrir teu microfone, senão não vai dar para ver. Aí, ó. Dá um oi, abre teu microfone, Dani, para todos te verem. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Estava aqui, limpando as Amém. lágrimas. Essa é a Glória irmã a que Deus. vai chamar vocês, vai fazer o primeiro contato e depois vai passar para um dos acolhedores da igreja falar com vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos aí, vocês que estão passando o seu número e marquem bem o rosto dela, porque se uma outra pessoa chamar, fique sabendo que não é da igreja, tá? É alguém aí de má conduta, mau caráter, tentando falar com você. Aí a primeira pessoa vai ser a Dani e depois ela vai passar para acolhedoras. Amém? Glória a Deus. Você também que está visitando a nossa igreja online, né? Participou do culto aí pela primeira vez. Dá um oizinho, tá bem? Ó, esses primeiros irmãos foram os que aceitaram a Jesus. Agora, quem vai colocar o contato são pessoas, então, que estão nos visitando pela primeira vez. Glórias a Deus pela tua vida. Quem está nos visitando pela primeira vez? Amei a pregação, a irmã Yara falou. Muito boa mesmo essa palavra, viu, amor? O Senhor te usou poderosamente, glória a Deus. A irmã recebeu o pó de prata, né? Glória a Deus. Amém. Meu Deus, que puxão de orelha. Eu gosto de palavra assim, gente. Eu gosto de palavra que ensina, que muda o nosso caráter, porque se a palavra não está te confrontando, né? Se a palavra de Deus não está te ensinando alguma coisa, mas eu precisava de uma palavra de consolo, amém, né? Uma palavra de consolo, né? De vez em quando, mas assim, a palavra ela tem que te transformar, a palavra tem que te edificar, te construir. Eu gosto de pregação desse jeito, que me faça mais parecida com Cristo. A irmã Kelly, meu marido ouviu a pregação pela primeira vez e ele precisava ouvir. Amém. Eu creio que a semente foi plantada e terá mudança. Amém, a irmã Jennifer. Descreveu muito a minha situação. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, você que aceitou o Senhor Jesus hoje, repita essa oração comigo assim, ó. Deus,
eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, me desligo do império das trevas e me ligo agora ao reino do Senhor Jesus. Libero para que o Espírito Santo de Deus habite em meu coração. Me ensina o caminho em que eu devo andar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu declaro que a partir de hoje você receberá Deus no teu coração, o Espírito Santo, e Ele vai te ensinar tudo o que você precisa. Mas olha, você tem uma igreja, né? Mesmo que online, uma igreja para te ajudar, tá? Você pode contar comigo, com a nossa equipe. O pessoal vai entrar em contato com vocês que aceitaram Jesus, tá? Para você ser cuidado. Nós temos quase todos os dias um alimento espiritual aqui, tá? Um culto, uma oração, tá bem? Então, no domingo a gente se encontra online ou na igreja física, tá? Eu vou trazer a palavra no domingo. E de terça e quinta de manhã a gente tem oração, de quarta esse culto de discipulado, tá bem? De sexta, algumas sextas no mês a gente avisa, que é o culto para membros, né, de libertação. E se você quer ser cuidado mais de pertinho por mim, eu tenho a mentoria, você que é mulher, essa mentoria é só para mulher. A mentoria Escolhidas, que é uma mentoria de cura, tá? E ensino, bem pedagógica mesmo, que você pode acessar, tá bom? E é isso, graças a Deus. Você que veio nos visitar e fala assim, pastor, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero entender mais sobre libertação, mais sobre dons. Lá no meu site você encontra, tá bom? Aulas, cursos, para que você cresça mais espiritualmente, tá bem? Amém, glória a Deus. A pastora criou uma sala com as alunas da mentoria Escolhidas, é maravilhoso demais, viu? Então, eu não faço no Meet porque a aula precisa ficar gravada, né? Então no YouTube é melhor. A live no YouTube. Trimestral, quem sabe. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos agora ter a nossa sala de cura. Nossa sala de cura. Você que tem uma enfermidade, precisa de um milagre, você crê, Jesus pode curar agora. Então, você continua aqui, que nós vamos dividir as salas e para você receber uma oração individual pela enfermidade, tá? Enquanto isso, vai ficar aqui um louvorzinho tocando. Eu quero, Dani, o louvor que o pastor colocou que não deu para ouvir, que é o que que eu diminua e ele cresça, tá? E eu vou dar agora a bênção apostólica. Quem não precisa de cura já vai estar liberado, tá bom? Obrigada, Senhor Jesus, por esse culto. Obrigada pela palavra, obrigada por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra não se perca, né? Que essas almas que se achegaram a Ti hoje, 3 ou 4 almas que não se percam, em nome de Jesus. Que a misericórdia do Pai esteja sobre você, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Amém? Deus te abençoe. Amém. Quem precisa de cura, continue aqui, em nome de Jesus.